Oi pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Fê, se você ainda não me conhece, eu compartilho um pouco da nossa vida morando aqui nos Estados Unidos. Fazem 5 anos que a gente mora aqui e hoje eu vou responder algumas coisas sobre o nosso processo de EB3. Então, gente, eu fiz um vídeo falando que a gente tinha conseguido os nossos documentos através do processo do EB3 e muita gente ficou perguntando, né, fazendo algumas perguntas em relação a como que tinha sido o processo lá em Minnesota, assim, sobre o trabalho, né? Como que era o trabalho, quanto ganhava, como que funcionava. Então, como não fui eu que trabalhei, né, eu tinha o visto de... Eu era a dependente, no caso. Eu pedi pro Arlisson para fazer esse vídeo para poder responder essas perguntas de vocês. Aqui ele. Então, vamos lá. O que vocês mais perguntaram lá era como que era o trabalho em si, né? Ele trabalhava numa fábrica de perus. Lá ele. Hã? Peru lá ele. Ele trabalhava numa fábrica de perus, aqueles mesmo, de Natal, né? E lá o peru chegava vivo, chegava vivo e fazia todos os processos até chegar realmente no final, né? Eles chegavam das fazendas, no caso, né? O nome da empresa era Turkey Valley, foi lá em Minnesota, Marshall, Minnesota. Foi a cidade que a gente viveu por um ano, né? Uhum. E esse era o processo mesmo, eles chegavam das fazendas em vários caminhões, assistia muito, sabe? A gente fazia em torno de 25 mil aves, de 25 mil sei lá, já chegamos a fazer até 35 mil aves num dia só. Um dia é muita coisa, né? Muito, parceiro. Era puxado, muita coisa mesmo. E foi assim, depois que eu me apresentei lá, assim que foi aproveitado, aliás, aproveitado não, foi aprovado o EB3. Assim que o nosso Green Card foi aprovado, isso, né? Eles disseram, na hora que aprovou o Green Card, eles já falaram que a gente já estava apto para começar, né? Porque o Green Card foi aprovado, graças a Deus, antes que o visto de trabalho. Aliás, antes de chegar o visto de trabalho, né? Porque o visto de trabalho já estava aprovado também. Porque geralmente, gente, não é assim que funciona. Você dá entrada no processo de EB3 e isso estando aqui, tá? Eu tô falando quem já tá aqui nos Estados Unidos, né? O processo do Brasil é um pouquinho diferente. Quando você já está aqui, você fica esperando uma autorização de trabalho. Com essa autorização, você já pode começar a trabalhar na empresa, né, que deu a entrada no seu processo. Exato. Então a gente estava esperando essa autorização. Só que quando já chegou logo foi o Green Card. Então, né, automaticamente essa autorização já não vinha mais. Raro. Isso mais devido as coisas que estavam acontecendo, né? E aí não teve entrevista, né? No caso, como não teve entrevista, a gente já foi aprovado direto, graças a Deus, e isso. Já fomos... Não teve entrevista, isso. Não teve nada. Então, quando chegaram os documentos, a gente teve mais ou menos um mês, né? Porque a gente tinha que se apresentar o mais rápido possível. Eles deram no caso um mês, ele. né? Foi um mês que eles deram? Foi, era... tipo assim, não deram exatamente uma data, mas aconselharam, né, pra gente, a agência, que fosse o mais rápido possível. Então a gente conseguiu agilizar tudo em um mês. Em um mês tipo, foi muito corrido. Eu lembro que assim que eles já falaram, você tem um mês. Foi menos de um mês, né? Você tem um mês pra apresentar lá, e aí eu já fui desesperado atrás de lugar, e não a forma de alugar lá e no resto dos Estados Unidos aqui, não é assim, você tem que ir para um imobiliário, não é como aqui onde a gente mora agora, que você fala com o dono da casa mesmo, ele aluga, né? No caso de muitos brasileiros, eles não pedem documento, nem nada, entendeu? Eles só pedem o depósito e alguns depósitos, às vezes, você vai pagando. Lá não, lá é bem americano mesmo, lá você tem que ir pela imobiliária,
né? Foi por onde a gente conseguiu. E eu não E aí entendia. é mais burocrático. Até então a gente pagava pro dono da casa. O dono da casa que a gente morava, a primeira, era um cara do Recife, né? De Recife. E a gente só falou com ele e pagava mensalmente pra ele o valor. De boca mesmo. A gente nunca morou aqui por contrato. Isso. Não precisava fazer nenhum tipo de comprovação. Era O só, acordo era um aperto de vou mão. te alugar essa casa, O acordo acabou. era um aperto de mão, era na palavra mesmo. Isso. E aí, quando a gente mudou pro segundo lugar, pro segundo apartamento, da mesma forma. A gente só pagava aquele valor mensal, a gente deixou um depósito também. Mas lá foi uma coisa totalmente diferente. A gente saiu da nossa zona de conforto, porque eu não entendia como que fazia. E é tudo em inglês, é tudo americano. Meu inglês, na época, ainda tava até bonzinho, né? Mas eu não sabia, eu não tinha vocabulário para essas coisas, assim, sabe? E tive que ir aprendendo. E foi aprendendo e consegui entrar em contato com a imobiliária lá, né? Foi. E foi por onde a gente conseguiu alugar. E eu aprendi muita coisa lá, não só isso, mas muitas coisas assim também relacionadas. Eu aprendi graças a essa experiência que a gente teve lá. Então, foi bem corrido, mas a gente conseguiu alugar um lugar. Em outro vídeo, porque senão vai ficar muita coisa num vídeo só, eu vou fazer pra vocês contando o que precisa, né, quando você vai alugar um apartamento ou uma casa por imobiliária. Porque aí você precisa de fazer algumas comprovações, precisa de sempre tá trabalhando, né? Eles pedem que você tenha uma oferta de trabalho, a job offer. Então, são algumas coisas que você precisa e quando você tá nesse processo de EB3 que você vai trabalhar numa dessas empresas, geralmente você vai morar num lugar mais americano. Então, bem remoto também, às vezes. Lugar muito pequeno. A cidade onde a gente morava em Minnesota, na cidade de Marshall. Lá era pequeno, muito né? pequeno, Bem tinha pequeno, 13 mil habitantes. mais ou menos 13 Com a mil gente habitantes. foi para 13.002, né? E Mas, assim, em volta da cidade não tinha outras cidades. Eram, talvez, as cidades que tinha em volta era de uns 300 vilarejos. habitantes. Eram uns vilarejos, eram cidadezinhas, tipo, a cada 20 minutos, né? Sei lá. E uma Era cidade grande mesmo já era 1h30, que já era na Dakota do Sul, já era outro estado. E a capital, que era Minneapolis, de lá era 2h30. Quando a gente 2h30. precisava ir pro aeroporto para viajar, tanto pro Brasil ou para visitar uns amigos que a gente tinha deixado aqui na época, a gente tinha que dirigir 2h30 para chegar no aeroporto, deixar o carro lá no lugar, né? Que a gente pagava para deixar o carro e seguir, pegar o avião e a volta do mesmo jeito. Tinha que voltar, a gente voltava cansado, né? Era tudo muito distante e a maioria das pessoas que estão nesse processo de EB3 já fica assim, ciente que provavelmente você vai morar num lugar assim mais afastado de tudo, né? Não é 100% dos casos, mas a maioria que a gente sabe assim, e pelo menos com a gente, foi assim, a gente foi morar realmente num lugar 100% diferente de onde a gente já estava acostumado. Totalmente fora da zona de conforto, né? Totalmente. E pra mim, a gente sentiu os peixes fora d'água. Assim que a gente chegou na cidade, a gente já viu aquilo muito campo, sabe? Muito pasto, vaca, uma área bem rural, assim, né? As estradinhas bem estreitas e tal. A gente, meu Deus, onde que a gente veio parar? Muito diferente. Onde a gente veio parar. Totalmente diferente da nossa realidade que era aqui. Muita gente, né? Lá não tinha nada disso. Então, vamos voltando pro assunto principal do vídeo. Mas é porque tem que dar o contexto todo, como foi e tal. Lá na fábrica. Então, quando a gente chegou lá mais ou menos no dia 14, não. Você lembra qual foi o dia que a gente chegou? Eu não lembro exatamente, foi em junho. Era bem perto do 4 de julho, que eu lembro que a gente trabalhou acho que foi no final de junho que a gente chegou. 4 de julho, que é o feriado aqui da Independência. Eu lembro que foi perto, porque uma semana depois que eu comecei, já foi o feriado. Então foi mais ou menos no final de junho. Finalzinho de junho. E quando o Arlisson chegou, geralmente nas empresas tem um dia de... Não, e o detalhe, eu tava muito nervoso porque eu não sabia como eu ia fazer. Tudo era muito novo pra mim. Sabe, ir numa companhia, numa empresa e chegar lá, o que eu vou falar, eu me apresento, o que eu faço. Se é igual no Brasil, eu tava como muito que nervoso. Como eu faço? Eu vou chegar e vou dizer, sou Arlisson, tô aqui pra começar a trabalhar. Eu não tinha essa noção, eu nunca passei por isso. Né? Mas isso a agência instruiu, né? A gente... mas graças a Deus que a agência, foi a Kennedy, né? Que a gente super recomenda aí, eles sabem eles foram ótimos com a gente. Eles instruíram a gente direitinho. Teve um cara da Kennedy que
tava lá esperando a gente. E graças a Deus, porque... Isso foi muito bom, viu? Gente, a gente não recebe nada pela Kennedy não, tá? Não. Vocês podem fazer pela empresa que vocês quiserem. Mas a gente conta que foi como a gente fez, né? a nossa experiência. Mas tem outros aí também, só que a gente não sabe como que é, só sabe? Aqui a gente realmente, né, fechou o contrato e que deu certo. Aí graças a Deus que também tinha outro cara, outro brasileiro, que eles são até amigos nossos, né, até hoje. Sim. Que ele também ia começar no mesmo dia que eu, então já não, aquilo já meio que deu uma dividida ali no nervosismo, porque ele também tava lá, e nós dois nervosos, a gente dividia ali as mesmas, sabe, ansiedades e preocupações, né. Mas graças a Deus que o cara tava lá, o cara instruiu a gente, ele foi lá, ele apresentou a gente pra pessoa lá, e aí tem uma coisa que chama Orientation Day, que é o dia da orientação, literalmente, né? Que é o dia que eles vão te, como que se diz, instruir o que você vai fazer, vão te mostrar o que você vai fazer, você vai ter um treinamento ali, porque como mexer com comida, com aves, você tem que ter um cuidado maior, tinha toda uma palestra, assim, basicamente. Também tinha que assinar umas papeladas lá, né, coisa do trabalho mesmo, da imigração também. Mostrar os vistos, mostrar o green card pra eles, pra comprovar que realmente estava ali, aprovado. Aí esse dia foi marcado, né? Foi um dia todo, né? A gente chegou lá às 7, saiu de lá umas 2 horas mais ou menos. Foi, e aí eles deram eles chamam de walkthrough, que é um passeio que você dá pela fábrica para conhecer, né, todos os setores. E lá tinham vários setores. O setor que matava, tinha o que tirava as vísceras, os bichos, essas coisas tudo assim, que não veio a casa agora, mas... E eu fiquei, graças a Deus, eu peguei o melhor de todos, que é o da embalagem. A gente só era nessa parte de pesar, colocava uns miúdos também, que já vinha no saquinho, colocava o selo do preço, ou então o do peso. Era mais essa parte da finalização mesmo, de selar na bolsa que vem e colocar a redinha. Eu fazia isso aí. E lá eu ficava fazendo cada coisa. No primeiro dia eu já aprendi muita coisa, eles ensinam, sabe? Foi bom o ensino. O cara que me ensinou, ele ensinou direitinho. Só que eu era meio lento, né? Porque o pessoal lá tinha um ritmo bem acelerado. E eu muito lento, eu ficava nervoso, sabe? Eu achava que eu não ia aprender aquilo nunca. Aquilo de colocar a redinha era o mais difícil pra mim. Porque os caras eram muito rápidos e eu não conseguia ser tão rápido. Eu errava vários no começo. Mas eles disseram, calma, não fica nervoso, é normal, você vai pegar. E realmente, conforme o tempo foi passando, eu fiquei profissional naquilo também, né? A redinha é aquela redinha mesmo que quando a gente compra... que fica no saco do... que você compra assim, penduradinho, né? Pendurado, fazia aquilo ali. Agora sim, o trabalho era esse. Era muito cansativo, eu não vou mentir, era muito cansativo, porque eu falei isso da redinha agora, quando eu ia pra essa tarefa, eles tinham uma palavrinha lá, chamava job, né? E aí essa tarefa que eu fazia, que eu realizava, eu ficava naquilo 2h30, sem parar. Às vezes eu pedia pra ir no banheiro ou alguma coisa do tipo, tomar uma água, me davam tipo 10 minutos, vai e volta, entendeu? Uma coisa rápida. Ia alguém no meu lugar lá, porque não podia parar, e aí eu ia e voltava já bem rápido. Era coisa bate e volta mesmo. Peraí, deixa eu mudar aqui de faixa que eu tava indo pro caminho errado. Pronto, voltei. Aí, e era o ritmo frenético, como se fosse um robô mesmo, sabe? Um negócio ali não que para, né? Não parava. E no primeiro dia eu lembro que eu cheguei muito acabado em casa, sabe? Muito cansado, meu braço doía. Eu tinha ficado em pé 12 horas naquele dia, né? Porque e eles são pesados, né? E são bem pesados. Tinha uns que pesavam por volta de 15 quilos, mais ou menos. É muito pesado. São umas aves maiores, né? Então... Mas assim, no meu setor tinha o quê? 40... não, tinha mais. Tinha, acho que por volta de 60 funcionários. Tinha entre homens e mulheres. Lógico que os homens faziam umas coisas que eram mais pesadas. A mulher ficava mais na pesagem, entendeu? Colocando os labels, que é o preço e tal, essas coisinhas nos miúdos. E os homens ficavam nessas coisas mais pesadas mesmo. E o horário, Alisson? Bom, o horário era uma coisa que acabava comigo, era o horário, porque eu não sabia o meu horário, né? Isso aí é diferente, realmente. Era assim, eu acho que é a rotina normal de quem trabalha em fábrica, deve ser do mesmo jeito, assim, alguns tipos de fábrica, porque a gente dependia muito da hora que ia chegar as aves, de das aves que estavam boas, porque eram muitas aves descartadas por conta de doença ou alguma coisa. Quantos do tipo. Que iam preparar naquele dia, né? A gente recebia um relatório, mas eles iam fazer que eles chamavam de grading,
que é a separação por peso, pelos que estão bons e os que não estão, porque tinha muita ave doente às vezes. E aí a gente ia saber depois a hora que ia chegar pra gente, né? Porque cada setor demorava, do primeiro setor até chegar no meu demorava 2 horas. Então eles começavam bem antes, entendeu? Então aí o meu horário dependia muito dos outros setores. E aí tinha dia que eu começava às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, 9, 10 e 10. Já foi teve o máximo até que eu 10, Eu comecei às 10 da manhã. horas da manhã. E Ah, isso não sabia, né? Só sabia um dia Não, antes. eles não falam nada, tipo, eu só descobri essas coisas. Aliás, de horário, eu só descobri. Eles falaram, das 8 às 5, mas pode variar no dia da orientation, né? Da orientação. Mas aí na prática lá eu fui descobrir que não é bem assim. Tem alterna de 6 às 10 para começar. E também de 3 às 6 ou 7 da noite, que era mais raro, mas acontecia isso aí 7 da noite também para sair. Ou seja, na maioria dos dias eu trabalhava 12 horas. Na grande maioria dos dias eu entrava 6 da manhã e saía 6 da noite lá. Era, a maioria. Agora você pensa, ficar trabalhando assim, e aí a gente tinha, lógico que a gente tinha intervalos, né? A gente tinha um intervalo de 15 minutos das 9h30 às 9h45. Tinha a hora do almoço, né? O break do almoço, que era... Meia hora. Meia horinha, era de meio-dia a meio-dia e meia. E tinha mais um break da tarde, das 3h30 às 3h45. E Então, vocês não sabiam que horas iam sair, né? Vocês Não, entravam não. lá, É. eles avisavam um dia antes, tipo, amanhã vocês vão entrar às 6 da manhã. Aí você chegava no seu trabalho. Às 3h30 da tarde, eles colocavam uma plaquinha lá. Depois de um tempo, lógico, eu que comecei a fazer isso, né? Eu vou contar daqui a pouco. E aí, eu sabia antes eu já tinha essa noção, mas às 3h30 colocaram a plaquinha da hora que ia começar. Às 3h30 da tarde, ou seja, você começava às 6 da manhã. E você ia sem saber. Não adianta perguntar, porque ninguém ia te falar, que ninguém tinha certeza. Nem o próprio supervisor do meu setor, ele tinha certeza. Ele tinha que esperar o chefe lá de cima falar pra ele. E aí ele passava às 3h30. Né? Pensa só, você entrar 6 horas no seu trabalho, aí você não sabe que horas você vai saber. Eu não conseguia me planejar pra nada. Porque... Você não pode marcar nada, porque você não sabe se naquele dia você vai sair 2 horas da tarde. Eu não sabia que hora eu ia sair. Ou se vai sair 7 horas da noite. Eu não conseguia planejar pra nada, na verdade. Nada, né? Porque eu não sabia a hora que eu ia sair nunca. Nem E a nem hora que eu ia sabia a hora que ia começar. entrar no outro dia também. Então era ruim, era muito ruim essa parte aí, sabe? E uma parte, acho que uma das que eu mais detestava lá era a questão de não saber o horário de entrar. Nossa, é e horrível. nem o de sair. Mas é uma coisa normal, viu? Pra quem trabalha nas fábricas aqui, tenho certeza. Talvez nesse segmento, né? Na alimentícia, mas é assim que funciona. Outro ponto muito importante era as férias lá, né? As férias eles davam... Era assim, a cada 6 meses você ganhava 1 semana de férias. Cada 6 meses ao ano são trabalhado. 2 semanas, mas a cada 6 meses você ganhava... Remuneradas? 1 semana remunerada, isso mesmo, era pago. E aí, tipo, você fez 6 meses, ganhou 1 semana, você já pode pedir aquela semana pra você, se quiser. Você não depois pode de 6 meses. esperar, né? Você fala Eu com deixei eles. acumular, eu tirei férias lá com, eu acho que 8 meses. Era, mais Eu ou tirei menos. com 8 meses, eu tirei minhas 2 semanas. Só que eu não tinha o suficiente para 2 semanas. Aí eu pedi uns dias a mais que não foram pagos, mas eles eram bem flexíveis com isso aí e me deram as 2 semanas tranquilo. Eu falei com o meu supervisor e ele aceitou meu pedido. Tudo que você tem que fazer é um request. Se você vai sair no outro dia cedo, lá você tinha que assinar um papel pedindo, entregar pro supervisor, ele tinha que aprovar e aí você devolvia pro RH e aí tava ok. Acontecia também dele negar às vezes. Nunca foi negado meu, mas eu já conheci gente lá que foi negado. O supervisor não deixou. Aí eu tirei essas 2 semanas. Uma só foi paga, né? E depois, quando eu fiz essa semana que faltava, eu também tirei. Também tirei essa semana, né? Então lá era assim. Se você precisa de mais dias, mas só vai ser pago Conversa, né? o que você tem acumulado. Era tipo um banco de horas, né? Então só pagava o que você tinha acumulado mesmo. E era mais ou menos assim que funcionava as férias lá, né? E se você precisasse também de um dia de folga, você podia pegar, mas não era remunerado, entendeu? Mas você podia sempre pedir. Se precisasse fazer alguma coisa também para sair mais cedo, você poderia fazer o request, o requerimento, né? E você poderia sair mais cedo ou entrar mais tarde no outro dia. Lá eles eram super flexíveis com o horário, assim. Isso era um ponto bom de lá da Turkey Valley. E como que era trabalhar lá com pessoas assim de outras nacionalidades, né? Porque Então, lá não tinha só... Pra mim foi muito bom. O primeiro, lá assim, tinha, vamos supor, acho que tinha uns 500 funcionários na companhia, na empresa, né? Então desses 500 aí, eu acho que
3 eram brasileiros, 400, né? tinham 3 brasileiros, tinha eu e mais 2. Eu acho que dos 500 funcionários, 400 eram estrangeiros, 400 funcionários. Então lá, e também pelo fato de ter muito barulho de maquinário e tudo, e também pelo idioma, porque nem todo mundo, esses estrangeiros, é muito difícil você ver um que fala inglês. Então lá era muito linguagem de sinal que se usava. E engraçado, no começo era bem complicado. Nossa, que doideira, como é que se entende? Mas com o tempo você começa a entender como que é, porque é tudo relacionado ao trabalho. Com o tempo você já começa a entender. Isso aí foi muito legal. Mas a maioria falava espanhol. Tinha gente do Vietnã, alguns, a minoria bem pequena. Poucos do Vietnã, né? Tinha muito tailandês tinha demais. Tinha bastante tailandês. Tinha gente da Somália também na África. Muita gente da Somália que aqui a gente não vê. Queniano também tinha lá, queniano, E a esmagadora, que era o pessoal dos países hispânicos da América Latina. Da América Latina, América do Sul, né? Que tinha demais. Tinha Nicarágua, Honduras, El Salvador, México. Tinha mais o que? Tinha Equador também, Colômbia também, tinha muita gente. E aí eu tinha um nível até mais ou menos de espanhol, mas lá eu aprendi demais, porque eu achei que eu ia ficar fera do inglês, né? Mas eu aprendi demais Contava nos dedos quem falava inglês, né? Lá. Nossa, só o pessoal que era mais assim, supervisor, ou os chefes mesmo, né? Tinha vários chefes lá. Tinha cada chefe de departamento também, todos eram americanos. Até porque, pra quem não sabe também, esses trabalhos do EB3, esse que a gente fez, que é o Unskilled, né? Que é o que você não precisa de nenhuma formação, o inglês não é obrigatório. Não, jamais, né? Talvez tenha alguma empresa que, né, seja melhor que você tenha, mas lá tinha... pra ocupar as vagas não precisa de inglês. Lá tinha tradutor de espanhol, dos africanos também, do pessoal da Somália, que eu não sei qual é a língua que eles falam. Mas também, e tinha do pessoal da Tailândia também, eles tinham tradutor pra tudo. Eles só não tinham tradutor pra português, e acabou que eu virei o tradutor lá do pessoal, né? Do brasileiro, que chegou mais brasileiros depois. E aí eu que ia lá traduzir, por fato de eu saber inglês, né? Eu ia lá traduzir. E todos os brasileiros, o pessoal sabe aqui, eram do EB3, gente. Não tinha brasileiro fora desse visto, não. Porque lá realmente não tem brasileiro. O tempo que a gente mora lá, que foi 1 ano, a gente encontrou uma brasileira, que ela morava lá há 20 anos. Não, uma senhora já. Ela já morava lá há uns 20 anos, que ela casou com um americano e foi morar lá nessa cidade. E ela ficou muito, surpreendida de ter visto a gente lá. E tem brasileiro aqui. Nossa, realmente, tem brasileiro em todo lugar. Porque agora realmente lá não tem nada. Nada do Brasil, nada. Você não vai encontrar nada. Uma vez eu vi um cara com a camisa do Brasil, tu lembra? A gente viu assim, na rua, mas Aí eu parei o cara, pô, brasileiro, e o cara não era brasileiro, era americano. Não sei onde ele ganhou aquela blusa, não sei o que aconteceu, mas ele tinha uma camisa da seleção do Brasil. Mas então era isso aí. E acabou que o pessoal brasileiro que ia chegando, chegou uns 4 depois, não sei, não lembro. Chegou... Mas aí eu era chamado pra traduzir pra eles lá na Orientation, né? E eu gostava demais, porque aí eles me tiravam lá da linha de produção e eu ficava lá sentado só, tipo, de boa, né? Eu gostava demais de ir. E outra coisa também, depois de um tempo eu fui promovido. Como eu era um dos únicos que falava inglês no meu departamento. Tinha eu e tinha mais umas 2 pessoas, se eu não me engano, que falavam inglês. Dos 60, né? Dos 60, E aí eu meio que me destaquei, né? E pelo fato de falar inglês, por isso que eu digo que o inglês é importante. Lá você não vai precisar. Isso aí é certeza, que lá você vai conseguir se virar. Tem tradutor, o pessoal, a maioria fala espanhol, que é bem parecido com o português. E eles te entendem, entendeu? No começo eles me entendiam, né? Quando eu falava em português com eles, meio que aquele portunhol, né? Mas o inglês abre portas. Então, depois de um tempo, eu acho que eu tava com 4 meses lá já, né? Foi. Aquela canseira, aquela trabalheira. E o meu supervisor chegou pra mim e falou: você quer aparecer uma vaga aqui, você tá interessado? Eu, lógico, né? Você não se preocupe, que é melhor do que a linha de produção. Eu falei: agora, eu aceito agora. O que eu vou fazer? E aí eu subi pra um cargo lá, ele me colocou, que eu não fazia praticamente mais quase nada. Eu ficava encarregado de fazer, era tipo um caldo que era injetado nas aves, entendeu? Ele era um caldo com tempero, alguma coisa assim. E aí o meu trabalho era só jogar as misturas na água, né? Tinha, sei lá, acho que era cloreto de sódio. Era cloreto de sódio que falava? Isso era pra aumentar o peso da água, sal, né? tinha açúcar, tinha uns temperos que jogava. Eu só fazia essa mistura e aí
deixava o tanque cheio e ficava lá tranquilo. Eu lembro que até o pessoal olhava pra mim com a cara assim, tipo, olha esse cara, não tá, acabou de chegar aqui, tinha gente lá que já tava... Que aí ficou mais leve, né, o serviço. Mas graças ao inglês, porque eu conversava muito com o supervisor, né? Eu conversava muito, eu acho que ele não tinha muita gente lá pra conversar, né? E ele vivia lá perto de mim, conversando e tal, né, falando, a gente falava sobre tudo lá, acabou que eu virei amigo dele, entendeu? E aí ele sempre me dava essas oportunidades quando aparecia. Ele até chegou a cogitar de me indicar para ser supervisor lá também, só que eu expliquei a minha situação para ele, eu só tava indo para passar um ano, eu agradeci demais, mas eu só tava indo para passar o ano lá. Porque a gente não ia morar mais do que isso lá na cidade. Entendeu, né, também. Eu agradeci demais, eu ainda falo com ele até hoje, nós temos quase um ano que eu saí de lá. De vez em quando a gente troca umas mensagens. Mas foi muito boa a experiência lá, e apesar de ser um trabalho assim muito pesado, muito né? Pesado, não muitas dá pra horas, pensar em fazer uma carreira lá não. Muitas horas, pelo menos não, a gente não pensava, eu né? falava até com ela, não tem pra nada, eu saio de casa, tá escuro, eu chego em casa, tá escuro ainda, eu não via a luz do dia, porque lá era meio que tudo fechado, sabe? E outra coisa que perguntaram, quanto que ganhava lá? Eu comecei ganhando $15 a hora, lá em Minnesota, era o salário de lá, de Minnesota. Cada estado vai variar, né? Mas o de lá comecei com 15. Se eu não me engano, esse ano agora que começou, tá 16, o inicial, se eu não me engano. Mas eu comecei com 15 e aí a cada 6 meses aumentava 50 centavos. Então, salário, quando eu fiz 6 meses, aumentou para 15,50. Quando eu iria fazer um ano, ia aumentar para 16, né? Só que eu consegui aumentar mais $2 no meu salário quando eu consegui a mudança de cargo lá, né? Quando eu mudei para outra coisa, eles começaram a me pagar, que era de 15, eles começaram a me pagar 16,50 pelos 6 meses dos 50 centavos, né? Então foi 1,50. Eu saí de lá ganhando 16,50. Foi o que eu ganhei, foi o que eu ganhava quando eu saí de lá, né? É um valor bem baixo, mas para a cidade que a gente estava morando, é um salário ok, porque o custo de vida lá não é tão alto também. Aluguel, só o mercado. O mercado é caro em todo lugar. Mas aluguel, utilidades como água, luz, gás também, que lá precisa, é bem barato, barato. Então, né, é meio que proporcional. É, né? Proporcional que você ganha ao custo de vida daquele lugar que era bem baixo, se você for comparar aqui com Nova Jersey ou outro estado. Eu lembro também que no começo eu reclamava muito do trabalho, né? Nossa, que trabalho pesado. Eu chegava em casa cansado todo dia, não tinha ânimo pra nada. Mas aí depois de um tempo eu comecei a pensar, mas pô, eu tô aqui... se esse trabalho fosse bom, fosse mil maravilhas, eu não estaria aqui. Porque não ia ter... Porque os americanos iriam querer. Essas vagas são imigrantes. oferecidas a imigrantes porque os próprios americanos, eles não querem esse tipo de trabalho, né? É um trabalho árduo, pesado. Então, eu comecei a botar isso na minha cabeça, tipo, eu não estaria aqui se esse trabalho fosse bom, né? Ele tem que ser ruim mesmo pra poder estar aqui. Então, e eu agradeço por isso até hoje. Então, valeu a pena demais a experiência lá. Eu trabalhei muito, mas foi um ano, passou rápido, entendeu? Se você vê que algo tá muito bom, a proposta é muito boa, desconfia. Isso mesmo. Desconfia. Porque não tem como um trabalho ser, você vai vir para ganhar tanto, você vai trabalhar poucas horas, o trabalho vai ser maravilhoso e você ainda vai ter direito a documento. Gente, não existe isso. Vai ser trabalhos ruins. Vai ser árduo, o trabalho vai ser ruim mesmo, entendeu? E é isso aí, entendeu? Faz parte, é por isso que a gente tá com essa oportunidade, por isso que você vai ganhar um documento, né? Porque eles não querem, então eles abrem aí a oportunidade para outros. Muitos ficaram no meio do caminho, o pessoal da EB3. Teve gente que desistiu com 6 meses, o certo era ficar um ano, né? Assim, aos olhos da imigração, que você tem que ficar um ano ali na companhia. E muitos eu via que chegavam, não só tipo, o pessoal de outros países também, que também aplicava para EB3, chegavam e desistiam, porque realmente era muito pesado. Tinha uma menina lá, uma vietnamita, que eu fiz amizade com ela, a Han, lembra dela, né? Ela reclamava todo dia. Ela toda semana ela faltava. Eu achava muito engraçado. Ela falava, isso não é pra mim. Ela trabalhava em escritório lá. Ela morava na Califórnia antes de ir pra lá, quando ela aplicou. Ela falava, isso não é pra mim, eu não consigo. Eu acordava às 11 da manhã lá na Califórnia pra ir pro trabalho. Aqui tem que acordar às 5.
Entendeu? E acabou que ela não aguentou, ela ficou 6 meses, não, ela ficou 5 meses. Uhum. E foi embora, desistiu, entendeu? Ela já tava com o green card dela, então, tipo, eu não sei o que vai acontecer, eu não posso dizer por ela, entendeu? Porque ela não ficou 1 ano, mas tem gente que diz que pode ser que não dê em nada, né? Você explica lá o que aconteceu, mas eu não posso garantir nada aqui porque eu não sei. Eu não sei realmente. Foi orientada a ficar 1 ano, mas não sei como A gente foi orientada a ficar 1 ano lá, que é o seguro, né? É o safe de ficar, entendeu? Mas é isso aí. Eu acho que é isso, né? Eu acho que deu pra dar uma esclarecida, né? Só ressaltando que não é fácil, viu? Pra quem tá aplicando aí, pode esperar. Eu já esperava que eu ia passar por tudo isso, assim. Nada me surpreendeu, porque eu já fui com a minha cabeça, assim, preparado pro pior mesmo. Eu já fui pensando, lá eu sei que lá vai ser ruim, eu vou trabalhar muitas horas porque é fábrica. Eu sei que vai ser cansativo porque é fábrica, né? Era de segunda a sexta. Segunda a sexta. Uma coisa que a gente não falou, o trabalho era de segunda a outra coisa sexta. que eu esqueci também, tinha dias que não trabalhava na sexta lá. Algumas vezes não acontecia alguma coisa nas fazendas e aí não saía o caminhão com as aves, entendeu? Aí muitas vezes era de segunda a quinta. E nessa semana que não tinha trabalho na sexta, era o dia que eu ganhava menos. Nossa, aquilo fazia uma falta, sabe? Porque como você trabalha... Eu ficava aliviado, porque eu tenho um dia de folga, porque eles avisavam um dia antes. Mas ao mesmo tempo eu já ficava... Aí já saía pra fazer entrega, né? Eu tenho que sair e fazer umas entregas de comida, alguma coisa assim, porque lá tinha muito, né? Tinha aplicativo de entrega de comida. E aí eu tinha que fazer, trabalhar umas horinhas ali pra ganhar. E quando tu chegou também tava baixa temporada e quase não tinha trabalho. Quase não tinha. Tinha semana que tu ganhava $400. Já cheguei a ganhar 350. Olha só, $350, numa gente. Semana. É muito pouco, porque o nosso aluguel era $1.095. Aí a gente pagava $50 de taxa dos gatos, só de aluguel. Mas assim, é porque a gente foi morar num lugar mais caro. Num lugar melhor, com vaga de estacionamento. Mas lá você encontra aluguel de $600 de 2 quartos. Você encontra. A própria companhia que eu fiquei, que eu fui trabalhar, no caso, não só ela, como tem várias outras de aplicantes de GB3 também que estão aí, né, em vários estados diferentes. Elas oferecem o lugar também, sabe? Baratinho, mais barato, né? Valor, sei lá, $500 num apartamentozinho com 4. Eles têm uns prédios aí, sabe? Essa Turkey que eu fui tinha, mas ninguém me falou, eu não sabia. Isso aí realmente foi uma falha de alguém, que eu também não vou culpar ninguém, mas eu não fui avisado de que eles tinham lugar. Eu só vim saber depois que eu já cheguei lá com um contrato de 1 ano, né? E que aí o pessoal lá do RH veio me falar, mas por que você não ficou nos nossos apartamentos? Tá baratinho, $500. Então se alguém já vai tentar aplicar aí pra Turkey no futuro, já tenta... Fica ligado, que lá eles têm um lugar pro pessoal alugar, tá? Eles sempre têm apartamentos disponíveis lá, porque lá tem uma rotatividade enorme. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que deu pra dar uma esclarecida. Espero que tenha esclarecido, que era o trabalho, era numa fábrica de perus. Engraçado que conforme eu fui falando aqui tudo, eu fui me lembrando aqui de novo. Eu aprendo a dar mais valor agora, esse momento que eu tô agora, porque realmente foi cansativo. Depois que você cumpre esse ano, pelo menos. Sempre que eu tô meio desanimado, eu lembro que eu passei lá, foi complicado. Foi bastante trabalhoso, né? Foi difícil, a aluna beber, nossa. Muito frio, lá tem muita neve, muita neve. Lá não tem nada, lá não tem lojas, lá não tem shopping, jamais, né? Shopping nem pensar. Não tinha shopping, não tinha nada. Tinha um McDonald's, um negócio assim, mas tipo... Uns restaurantes de fast food, de comida, tinha uns restaurantes bons também lá, tinha um Applebee's, né? Que é uma steakhouse, que vende carne. Mas assim, essas coisas. Lugar muito parado, muito pequeno. A gente nunca morou no interior, nem no Brasil, nem aqui. Então pra gente foi muito diferente. E eu sinceramente não gosto de morar num lugar muito pequeno. Eu gosto de morar num lugar, tipo assim, a cidade que eu moro, que seja calmo, mas que tenha tudo que eu possa ir na hora que eu quiser. Eu gostava porque lá era um lugar muito tranquilo, não tinha trânsito, as pessoas eram gente boas demais, o pessoal dali de Minnesota, né? O pessoal muito educados, falavam demais. Com você, e eles viam que a gente tinha aluna, aí é que eles vinham puxar assunto, falar com a gente, bom demais lá. O problema é a temperatura de lá, que não dava pra ter continuado mesmo. Lá a gente pegou menos 37 um dia desse. Muito baixo. Mas é isso aí. Só agradecimentos a Turkey Valley e a Minnesota. E agora,
Gente, então é isso. Se ainda ficou alguma dúvida de como que era alguma coisa lá, deixa aí nos comentários que aí eu respondo para vocês. Se tiver muitas perguntas ainda que a gente não respondeu, né? Acaba que nunca fala tudo, A gente né? fez Sempre assim, tem coisa que a gente lembra depois de falar também. Eu ainda posso fazer mais um vídeo explicando, mas eu acho que ficou bem explicadinho de como que ficou bem funcionava. resumido, eu acho. É, de como que funcionou lá essa parte do trabalho do Arlisson, né? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Dá tchauzinho, se despede. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Bye!